Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra. Estamos no dia 5 de 100. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus, dá um oi para todo mundo que está chegando aí. Já começa a clicar no aviãozinho, mandar live para as pessoas assistirem agora ou depois. Que Deus abençoe demais. Um oi para todo mundo que está chegando aí. Bom dia para vocês. Já escreve aí da onde você nos acompanha, de onde você nos assiste. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos avançando, né? 5 dias e você já leu um livro completo da Bíblia, que é Gênesis. Já estamos entrando na história do Êxodo, da travessia, do entendimento do que Deus fez para tirar o seu povo da escravidão. Bom dia para todo mundo que tá aí, ó. Tem muitas pessoas de Curitiba que estão me dando oi. Toyota, Japão, Brasília, Deus abençoe aí em nome de Jesus. Tem gente de São Paulo, Taboão da Serra, várias pessoas acompanhando. Sextou em São Paulo, Portugal, Deus abençoe vocês aí em Portugal. Tem muitas pessoas, dia 5 do 100. Vamos mergulhar mais uma vez na palavra de Deus. Eu tenho recebido tantos testemunhos, tenho recebido tantas fotos das pessoas acompanhando. Como é bom ver o que um projeto de leitura bíblica faz com as pessoas, faz conosco, transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Isso é maravilhoso demais. Manaus, Portugal colocaram de novo. Guarulhos, Deus abençoe vocês. Muitas pessoas aí. Santo André, São Paulo, muitas pessoas. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós. Bom dia para você que já está up total aí, 6 horas da manhã. Bom dia para você que ainda está meio falando, meu Deus, onde estou, para onde vou? Quantas pessoas estão acompanhando? Tá aí, ó, Gramado, comunidade cristã. Deus abençoe aí, em nome de Jesus, graças a Deus. Olha, muitas pessoas aí. Bom dia que você que aí não são 6 horas da manhã. Escreve que horas são aí onde você está. Que horário que é onde você está? No Brasil são 6 horas da manhã agora, se você está assistindo ao vivo, agora são 6 horas da manhã, se você está assistindo durante o dia, Deus te abençoe aí. Inclusive comenta que horário você está assistindo aí para eu saber, tá? Tem muitas pessoas aí de Brasília, já falei, São Paulo, muitas pessoas. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, a gente vai continuar lendo a palavra de Deus aqui hoje. Vamos nessa? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos aqui, Espírito Santo. Quero pedir que o Senhor venha e fale conosco de forma sobrenatural, que o Senhor se derrame, meu Deus, e a tua glória se manifeste na leitura de hoje, meu Deus. Abre o nosso entendimento, nos dá revelação e sabedoria na palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. 10 horas da manhã na Itália, 4 da manhã no Canadá. Meu Deus do céu, Jesus amado. Graças a Deus. Deus abençoe você aí no Canadá, 4 da manhã. Muito bem, vamos nessa? Pega a palavra de Deus, abre comigo lá em Êxodo. Estamos em Êxodo capítulo 7, no 5º dia da nossa leitura. Em Manaus é 5 da manhã. Deus abençoe vocês aí. Vamos nessa. Vou colocar aqui, desligar os comentários para a gente focar mais na palavra. Nós estamos começando então a ver a história de como esse homem chamado por Deus, protegido no seu nascimento, chamado Moisés, vai ser usado como um instrumento para tirar o povo da escravidão que vivia. O povo está numa escravidão de mais de 430 anos. E Deus escuta o seu clamor, Deus escuta a sua oração e Deus vai levantar um homem, um libertador. Levanta esse homem, ele vive 40 anos no Egito como filho da filha de Faraó. Aos 40 anos ele na sua raiz do povo hebreu, que ele cresceu sendo ensinado pela sua mãe, eu contei outra história, ele mata um egípcio que estava sendo muito ríspido e duro com o hebreu. Só que aí ele fica sem povo nenhum, ele já não é mais aceito pelos egípcios, evidentemente, e agora os hebreus, e aí, vai julgar sobre nós também, e ele tem que fugir. Foge para o deserto, onde fica mais 40 anos. Ao ficar 40 anos no deserto, um dia ele tem um encontro com Deus. A gente leu isso ontem no capítulo 3 de Êxodo. Onde ele vê uma sarça se queimando, mas sem queimar. E Deus diz, vai, eu escutei o clamor do meu povo, eu vou te enviar. A gente vê que ele tinha uma limitação, ele tinha língua pesada, ou seja, ele tinha uma gagueira, como que Deus o chama para falar alguma coisa. Mas mesmo assim ele se levanta e vai. A gente está vendo ele começar então, só que Deus avisa que o propósito ia ser difícil, não era fácil. Mas vamos ler lá. Abre comigo lá no capítulo 7, vou ler aqui, ó. Capítulo 7 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, veja que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta.
Tu falarás o que eu te ordenar, e Arão e teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Deus diz, eu estou te dando a missão, mas vou te dizer o desafio que é. Porque olha o que ele diz no versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito sinais e maravilhas. Faraó não vos ouvirá, eu porei a mão sobre o Egito. Deus já estava mostrando, olha, vai ser um processo, não vai ser fácil. E nesse processo, o final era Deus mostrar o seu poder, Deus mostrar o seu amor. Moisés, lembra que eu falei, versículo 7, tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram a Faraó. 80 anos de idade, quando 40 anos depois que ele saiu fugido do Egito, já é um outro momento, um outro Faraó. E agora ele vai falar com o Faraó para que o povo vá. O que começa a acontecer é que quando ele chega diante do Faraó, Deus fala, pega o teu bordão, pega a tua vara. Lembra que lá atrás, quando ele ficou com medo sozinho, em Êxodo 3, Deus falou, o que você tem na mão? Ele falou, uma vara, joga a vara no chão, a vara virou uma serpente, ele pegou pela cauda. Lembra? Deus estava ensinando para ele que o que ele tinha na mão, vara, então, a gente vai começar a entender que é semelhante à nossa chamada, a missão que Deus nos deu. Deus te deu uma chamada, Deus te deu uma missão, Deus colocou uma vara nas tuas mãos, é isso. Então ele diz, pega a tua vara na presença de Faraó e joga no chão. Diante de Faraó, o bordão vai se transformar em serpente. Moisés e Arão chegaram e justamente ele fez isso. Ele jogou, ele já tinha vivido isso sozinho, e a vara dele se transformou numa serpente. Acontece que o Egito também era dotado de alta magia, e o inimigo é um copiador. Muitas vezes ele vai tentar fazer sinais para mostrar que ele também tem poder. Então, quando ele lança e a vara se torna serpente, os egípcios, os magos do Egito também fazem as mesmas coisas. Olha lá, versículo 11. Os sábios do Egito vieram e fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Mas a vara de Arão devorou o bordão deles. Ou seja, a vara dos egípcios virou serpente, virou cobra também. Como eles fizeram? Se foi com o poder do oculto, se foi um truque, não sei como eles fizeram. O fato é que eles copiaram o mesmo sinal, só que aí a vara de Arão foi lá e engoliu os outros, mostrando a soberania de Deus. O coração de Faraó, então, todavia, versículo 13, se endureceu e não ouviu o que o Senhor tinha dito. Então a gente vai ver agora, vai começar uma sequência de sinais de Deus para forçar Faraó a deixar o povo de Deus ir e o quanto Faraó endureceu o seu coração. Então você pode pegar papel e caneta aí se você quiser. Nós vamos entrar nas 10 pragas do Egito. Vou falar cada uma delas e vou dizer algumas características de cada uma delas. A primeira praga que nós vamos ver é a praga de transformar água em sangue. Por que ele já inicia com essa praga? É tão interessante a gente observar. Primeiro, qualquer água foi transformada em sangue, inclusive a água do rio Nilo, que era um símbolo de poder, era um símbolo de imponência para o Egito. Eles dominavam o rio Nilo, as rotas comerciais do Nilo, era um símbolo de poder para eles. Ironicamente, também era o mesmo rio onde Faraó falou, joga todos os meninos no rio depois que eles nascerem, e o mesmo rio onde Moisés teve a sua vida preservada. Só que agora Deus está escolhendo começar com este sinal. As águas se transformam em sangue. Lá no capítulo 7, se você ler o versículo 20, diz assim, fizeram Moisés e Arão como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou o bordão, sempre usando a vara, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Ou seja, Deus tirou a vida, mostrou que com seu poder ele tira a vida daquilo que o Egito tinha mais orgulho de ter, que era um rio chamado Nilo. A vida do rio acabou. Mas, lembra que eu estou falando que o egípcio tinha magos que tentavam copiar os mesmos sinais? Os magos do Egito fizeram o mesmo, conseguiram copiar o sinal, então o coração de Faraó se endureceu. Satanás é enganador, ele é copiador, ele é enganador, eles fazem a mesma coisa. Então, na primeira praga, o coração de Faraó se endurece e os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, mas não podiam beber as águas. Se passaram 7 dias que o Senhor feriu o rio, até que o Senhor falou para Moisés, Moisés, procura Faraó de novo e diz, deixa o meu povo ir. Já estou no capítulo 8. A segunda praga é a praga das rãs. Vai anotando aí. Primeira, água se transforma em sangue. Segunda, praga das rãs. Êxodo capítulo 8, lá no começo, versículo 1, ó.
o Senhor falou para Moisés, Moisés, se achega a Faraó e diz assim, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Se você recusar, eu vou castigar com rãs os teus territórios. Os rios vão produzir rãs em abundância, que vão subir, vão entrar na tua casa, no teu quarto, no teu leito, no seu céu. Ou seja, a terra do Egito é ser invadida por rãs. Por que rãs? Cria-se no Egito que Rã estava associada a uma deusa da fertilidade, a deusa Heket. Então toda a vida e produtividade e fertilidade do Egito se associava a essa deusa. E a rã era meio que tido como um animal quase que sagrado. Na cultura egípcia, a rã significava vida. Quando Deus faz um enxame, olha, nem sei se o coletivo de rãs é enxame, certamente não é. Quando Deus faz uma galera de rã vir, o que ele está mostrando? O que vocês acham que tem vida vai se tornar um transtorno, porque o único doador de vida sou eu. O único doador de vida, quem faz é o próprio Deus. Os egípcios magos conseguem copiar o mesmo sinal, e aí com alta magia, com ocultismo, de alguma forma eles também conseguem multiplicar o mesmo sinal, e Faraó se endurece novamente. Poxa, pastor, então vai ser assim até o fim? Moisés faz um sinal, os egípcios copiam? Não, porque o poder do inimigo é limitadíssimo, perto do poder majestoso do Deus que está livrando o povo da escravidão. A terceira praga vai acontecer, e é a praga dos piolhos. Essa, eu não tenho como eu não fazer as piadinhas, essa talvez seria uma praga que para mim não resolveria em nada, né? Não adiantaria em nada. Mas você imagina uma infestação de piolhos. Piolho era sinal de intenso sofrimento, era associado a sofrimento, você imagina. Nos animais, ou no cabelo de todas as mulheres, de todos os homens, em tudo, vem uma infestação de piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, estende o teu bordão, fere o pó da terra, e ele vai se tornar em piolhos por toda a terra. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão, feriu o pó da terra. Houve muitos piolhos nos homens, no gado. O pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. Olha que interessante isso, porque eu estou no capítulo 8, versículo 16, e olha o que acontece, versículo 18. Os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, porém não o puderam. Não o puderam. Então os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Parabéns, magos! O poder de vocês durou 2 pragas. Na terceira eles já falaram, cara, agora a gente está lidando com um poder aqui que a gente não tem acesso. Então, eles tentam copiar também, fazendo a multiplicação de piolhos ou paralisar piolhos, e eles não conseguem. Eles falam, olha, Faraó, chegamos no nosso limite. Mesmo assim, o coração de Faraó se endurece. Ele não deixa o povo ir. Afinal de contas, é uma multidão de escravos que trabalha para ele, que trabalha para a construção do Egito. Ele não vai deixar ir tão fácil. Deus está permitindo que o coração dele se endureça. O que acontece então é que Deus tem que fazer uma 4ª praga. E a 4ª praga é a praga das moscas. Então você já imaginou ser invadido por rãs. Já imaginou ser invadido por piolhos. Agora, de novo, moscas. As pragas continuam se manifestando. E olha o que diz o versículo 21 do capítulo 8. Se tu não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os seus oficiais, o teu povo, as tuas casas, as casas dos egípcios, os enxames e em toda a terra que eles estiverem. O que é importante observar a partir deste milagre é sobrenatural. Olha o que acontece no versículo 22 do capítulo 8. Naquele dia separarei a terra de Gossém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e todos saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo do Egito. Amanhã vai se dar este sinal. Assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de moscas na casa de Faraó e de seus oficiais sobre todo o Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Você entendeu? Olha o que Deus fez. Deus começa a fazer distinção. Desde a época dos familiares de José, o povo foi dado a terra de Gossém para habitar. E o que Deus começou a dizer, olha, a praga vai chegar por todo o Egito, mas lá na minha terra, lá no meu arraial, lá onde o povo está acampado, lá não chega a praga. Isso é maravilhoso, hein, gente?
Vê como Deus protege o seu povo. Quer sinal maior do que esse? O Egito inteiro afligido de moscas. Lá não. Lá não vai acontecer. Você já deve imaginar o que acontece. Faraó mais uma vez endurece o seu coração. Na verdade, ele tenta negociar no começo. Ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, vão lá, ofereçam sacrifício na terra de vocês. Vão oferecer sacrifício e voltem. Mas essa não era a ordenança de Deus. Por isso que é interessante para um líder entender o que Deus falou. Para que ele não, no meio do caminho não negocie facilidades. O faraó fala, vai lá, ou sacrifica lá e volta. Não, Deus tinha mandado tirar o povo da terra. Então, mesmo que aparentemente podia ser um vantajoso fazer um acordo com o faraó, Moisés sabia o que Deus tinha falado. Moisés sabia o que Deus tinha dito. Moisés sabia o que a ordenança que Deus tinha dado a ele. Então, o que acontece, olha só, versículo 28, o faraó falou assim, ó, nós vamos deixar vocês ir, só não vão muito longe. Orem lá por mim também. Moisés falou, não. Eu saio da tua presença, eu vou orar ao Senhor. Os enxames se retirarão, só não me engane mais. Deixa o meu povo ir. Mas mais uma vez o coração de Faraó se endureceu. Até então nós estamos até a quarta praga, até agora foram incômodos, né? A água se tornou sangue, as rãs, os piolhos, as moscas. Agora as pragas vão começar a envolver perdas. Porque numa sociedade que vivia de bastante agricultura, a quinta praga é terrível, porque as pestes vêm sobre os animais. Olha o versículo 6 do capítulo 9. O Senhor fez no dia seguinte que o Senhor derramou a peste nos animais e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu sequer um. Sequer um. Faraó mandou ver, o rebanho de Israel não tinha morrido nenhum sequer. Mesmo assim, o coração dele se endureceu. Ô, bichinho teimoso esse faraó, mas Deus estava no controle. Quando parece que está demorando demais, quando parece que está difícil demais, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. As pestes vêm então nos animais e aparentemente agora a perda vai começar a ser literalmente física e até financeira para o Egito, porque eles estão começando a ser penalizados. Porque olha o que acontece na sexta praga. Úlceras surgem nos animais e nas pessoas. Feridas, tumores. Mesmo assim, Deus endureceu o coração de Faraó. Olha só, disse o Senhor a Moisés, Moisés, pega as cinzas no forno, atira para o céu, eu vou transformar o pó em tumores. Olha o que acontece, foi tão forte o que aconteceu, as tumores se arrebentavam nos homens, que olha o versículo 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Deus está começando a mostrar o tamanho do seu poder, os mesmos magos que começaram copiando o milagre, que chegaram na quarta praga e falaram, já não dá mais, isso aqui a gente já não consegue mais fazer, na terceira praga. Agora eles já estão com suas peles estourando em tumores, em úlceras. Estão sofrendo no físico o tamanho do poder de Deus. Mesmo assim, versículo 12 do capítulo 9, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Ele não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus já tinha previsto que ia ser um processo. E daqui a pouco você vai entender o porquê desse processo. Tudo bem? Sétima praga. Estamos em Êxodo capítulo 9, versículo 23. Um pouquinho antes do 23, o Senhor falou assim, olha, versículo 18. Amanhã eu farei chover grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito. Moisés, recolhe o teu gado, recolhe os homens, recolhe os animais. Nenhum de vocês fica ali à vista, vão se proteger, porque vai chover pedras. Literalmente o que acontece é o versículo 23. Moisés estendeu o seu bordão, sempre ele estendendo a sua vara para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e o fogo desceu sobre a terra. O Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo que havia no campo, homens, animais, plantas no campo, quebrou as árvores do campo. Devastação total. A sétima praga, o poder do braço de Deus já está forte sobre o Egito. Choveu pedra com fogo, exterminou plantação, acabou com árvore, bateu em pessoa. Chuva de pedras caiu. A chuva de pedras trouxe uma destruição total. Porém, olha que interessante, na terra de Gossém, todo mundo foi
preservado. Ele já tinha avisado, gente, fiquem quietos aí, não saiam, e todo mundo foi preservado. Olha o versículo 26. Somente na terra de Gosém, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Você está entendendo como Deus te protege? Quando você tem uma aliança com o Senhor, Ele te protege. O que eu quero profetizar sobre as nossas vidas é que o mal da sociedade não vai chegar sobre ti. Quando os seus filhos saem para a escola, quando os seus filhos vão para a faculdade, quando você vai para o trabalho, quando você vai para a faculdade, Deus te protege. O inimigo não pode tocar na tua vida e nos teus bens, naquilo que você tem, porque nós estamos debaixo da proteção do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Chove pedras, mas mais uma vez, olha o que diz... Faraó procura ele e fala, cara, pequei, por favor, ora para essa chuva de pedra acabar, eu vos deixarei ir, vocês não vão ficar mais aqui. Mas, quando o Moisés orou, a situação resolveu. Versículo 33, quando Moisés saiu da presença de Faraó, estendeu as mãos para os céus, pararam os trovões, pararam a chuva de pedras, não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, tornou a pecar e endureceu o coração. Ei, Faraó, meu Deus do céu, mas que nenhum de nós seja tão teimoso assim quando Deus nos dá uma direção. O Faraó, ele está vivendo no que se chama brincar com Deus. Eu oro, Deus responde e faz, eu vou lá e endureço o coração de novo. Que a gente nunca queira usar a Deus só como um respondedor de orações, que é o que o Faraó está dizendo. O Faraó fala, cara, pequei, por favor, Moisés, ora aí, resolve. Quando Moisés ora, acaba a chuva de pedras, ele rapidamente esquece, endurece o coração de novo. Vamos então para a 8ª praga, que é a praga de gafanhotos. É interessante observar que nesse ponto, Faraó está querendo negociar com Moisés mais uma vez. Que agora, lembra que ele propôs primeiro, gente, vão lá, sacrifiquem, adorem a Deus de vocês e voltem. Agora ele está dizendo, não, por que vocês não sacrificam aqui mesmo? Usa aqui, fica tranquilo. Mas Moisés tinha total convicção de qual era a chamada que Deus tinha para ele. Por isso que é importante a gente ter convicção daquilo que Deus nos falou. Olha só. O versículo 7. O versículo 9, perdão. Olha a resposta de Moisés para a proposta dele. Vai, deixa um pessoal aqui. Não, nós vamos ir com os nossos jovens, nós vamos ir com os nossos velhos, nós vamos ir com os nossos filhos, com as filhas, com os rebanhos, com os gados. Nós temos que ir celebrar a festa ao Senhor. O Faraó fala, não, faz o seguinte, vai só os homens. Só faz os homens, fica tudo tranquilo. Não. Moisés estendeu a mão sobre a terra, então veio um vento oriental, versículo 13, e a terra se encheu de gafanhotos. Gafanhotos que vinham e devoravam toda a erva da terra, devoravam tudo que vinha pela frente. Um número gigantesco de gafanhotos. Olha o versículo 14, diz assim, subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre o território, eram muito numerosos, nunca houve tais gafanhotos, nem depois se viram outros assim. Eles devoraram toda a erva da terra. O que a chuva de pedras tinha deixado, não restou mais nada nas árvores, no campo, na terra do Egito. Então, o Faraó mandou chamar Moisés e falou, pelo amor de Deus, pequei, por favor, ora aí para que isso pare. Olha o Faraó como tá de brincation com with me. Então o Senhor fez soprar um fortíssimo vento, levantou os gafanhotos, lançou-os no Mar Vermelho, só que o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel. Faraó é um exemplo para nós, gente, do que é tentar brincar com Deus, do que é tentar não ouvir a voz de Deus. Sabe onde isso vai te levar? Na praga. Trevas. Tudo ficou escuro. Então diz o Senhor a Moisés, versículo 21 do capítulo 10, estende a mão para o céu, virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se podem até apalpar, de tão densas que vão ser. Moisés estendeu a mão para o céu, houve trevas, um blackout, ficou tudo escuro no Egito. Ninguém nem se levantava do seu lugar por 3 dias. Mas, olha que maravilha o versículo 23, os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Faraó já não sabe mais o que fazer, porque olha o que acontece. Estou ali no final do capítulo 10, olha lá. Disse Faraó a Moisés, retira-te de mim, eu não vou ver mais o teu rosto. No dia que eu ver teu rosto de novo, você vai morrer. Moisés, aquele cara que no começo estava, Senhor, será que o Senhor me chamou? Olha a resposta que ele dá para Faraó. Você falou bem, eu nunca mais vou te ver mesmo. Tipo, chegou, deu na tampa. E aí o capítulo 11 é Deus anunciando qual seria a última praga. O Senhor falou para Moisés, Moisés, eu vou trazer mais uma praga para o Egito.
então ele vos deixará ir. E quando ele vos deixar, ele vos expulsará totalmente. Nós estamos começando a entender o porquê que precisou de um processo tão gigantesco. Se é só na primeira praga, Faraó podia logo deixar ir e tentar negociar, vão mais voltam, vão deixar metade, leva metade. Deus está falando, eu levei até o extremo porque ele vai expulsar vocês todos daí, o que eu vou fazer é grande. O Senhor fez com que o povo encontrasse Moisés, encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito. Olha o versículo 3. O homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, por quê? Tantas pragas por tanto tempo fez a fama, o conhecimento de Moisés ficar grande no Egito, mas não uma fama para ele mesmo, uma fama porque ele era um homem de Deus, guiado por Deus. Olha o versículo 4, o Senhor diz, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei no meio do Egito, versículo 4 do capítulo 11, todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto em todo animal. Haverá grande clamor como nunca mais houve, nem haverá mais. Todos os primogênitos, os primeiros filhos das famílias, dos animais, tudo vai morrer. É uma praga extrema. Mas como Deus precisou lidar com tanto tempo antes com o Faraó? Quantas coisas, se ele tivesse já com o coração amolecido antes, não chegava nesse extremo. Só que olha que interessante. Porém, contra os nenhum dos filhos de Israel, desde os homens, animais, nenhum cão, nenhum deles vai ser tocado, porque o Senhor faz distinção, versículo 7, entre egípcios e israelitas. Deus é maravilhoso. Versículo 9 diz, olha, Faraó não vai te ouvir, as maravilhas vão se multiplicar no Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não permitisse sair. Fica tranquilo, mas agora é comigo. E aí nós vamos entrar no capítulo 12, nesse intervalo entre uma praga e outra, naquilo que é um antes e depois na história do povo do Antigo Testamento. É uma marca de Deus. A instituição da Páscoa. Páscoa é a palavra que significa em hebraico travessia, o pesach, é a travessia, a passagem. Ironicamente, não é interessante ver que o homem que se chama Moisés, que é tirado agora está tirando todo o povo? O nome dele era profético, o nome dele não era para ruína. Ele está tirando todo o povo. Então, a Páscoa vai acontecer. A Páscoa, inclusive, estabelece o início do calendário judaico. O calendário judaico funciona diferente do nosso calendário gregoriano normal. Só para você entender, o capítulo 12, lá no versículo 1, o Senhor falou para Moisés, olha, este mês será o principal dos meses, o começo dos meses. Ele vai ser para vocês o primeiro mês do ano. Fale toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, cada um tomará um cordeiro para a sua família. Esse é o mesmo calendário judaico de Nissan. Nissan, no nosso calendário normal, equivale a março e abril. Por isso que para os judeus, então, o ano novo é celebrado em março e abril, que é quando começa a Páscoa. Só para você ter essa informação com você. Então, Deus falou, a partir de agora eu vou começar uma história. E olha o que Deus pede para Moisés. Moisés, faz o seguinte, cada um pegue um cordeiro para sua família. Se a família for pequena, pega um cordeiro e convida o seu vizinho. O cordeiro, presta atenção, vai ser sem defeito, versículo 5, macho de 1 ano, guarde-o e molhe-o no crepúsculo da tarde, quando estiver terminando o dia, e molhe. Derrame o sangue do cordeiro. Aqui não preciso nem falar de analogia, né? Derrame o sangue do cordeiro. Versículo 7. Pega o sangue do cordeiro, coloque nos umbrais das portas na casa que vocês vão comer. Naquela noite vocês vão comer a carne do cordeiro assada no fogo, pães asmos e ervas amargas vocês vão comer. Então calma aí. Alguns significados a gente tem que parar e respirar aqui. Primeiro, o sangue seria a proteção. O sangue do cordeiro é a proteção contra o anjo da morte que vai passar. Vai anotando isso aí. Você pegava o cordeiro, o assava no fogo e comia a carne do cordeiro.
Junto você comia pães asmos. O que são pães asmos? São pães feitos sem fermento. Na linguagem bíblica, por vezes, fermento está associado a pecado, a impureza. Quando o pão é feito sem fermento, ele é um pão que não contém impurezas. Ele é um pão que não contém pecados. Tudo bem? E pegue ervas amargas e coma junto com esses pães e com o cordeiro. Ervas amargas representam a dureza, a amargura, a dificuldade que vocês viveram. Nunca esqueçam da história o quão dura ela foi. Então calma aí, gente. Quem foi o cordeiro que, não tendo pecado nenhum, sendo um pão sem fermento, assumiu a minha e a tua amargura na cruz para nos fazer atravessar a Páscoa, para ser a nossa travessia da escravidão para a terra prometida, da escravidão para a liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal, ele é o nosso cordeiro da Páscoa. Você está entendendo a profundidade do que Deus está ensinando o seu povo lá na escravidão do Egito, em Êxodo capítulo 12. A gente está vendo a descrição do que Jesus Cristo faria na cruz. Se isso não te empolga, não sei o que mais pode nos empolgar. Em Êxodo capítulo 12, a gente está vendo que o sangue derramado de um cordeiro sem fermento, que assumiu a minha amargura, me protege da morte. Parou. Palmas, palmas. Podia até encerrar a live agora, mas como Deus é maravilhoso, gente. Então a gente continua. Na Páscoa, então, o versículo 5 já li para você, você pegaria o cordeiro sem defeito, o cordeiro seria o sinal para você. Ele é o cordeiro que foi morto. Só que tem uma maneira de você comer a Páscoa. Olha o versículo 11, ele diz assim: coma com seus lombos cingidos, com sandálias nos pés, com cajado na mão, coma com pressa, é a Páscoa do Senhor. Páscoa, então, não era para comer, vamos ali, vamos dormir, vamos deitar. Não, Páscoa você comia com lombos cingidos, com sandálias nos pés, com cajado na mão, preparado. Daqui a pouco minha travessia acontece. Daqui a pouco a escravidão acaba. Daqui a pouco a ordem vem e eu vou prosseguir. Essa é a nossa Páscoa do Senhor. Gente, dá até um arrepio. Não sei se você está assistindo a presença de Deus aí. A minha intenção é evidente, não é uma pregação, mas é Bíblia. Quando a gente fala de Bíblia, a glória de Deus vem. A Páscoa para nós, a travessia para nós, é estarmos prontos para prosseguir. Estarmos prontos para avançar. E olha o que ele diz, versículo 13. O sangue vos será por sinal. Quando eu vir o sangue, passarei. Pesate, a Páscoa, eu passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vai ser um memorial, celebrareis com solenidade, com estatuto perpétuo, ou seja, lembrem sempre da Páscoa. O povo judeu, inclusive, celebra essa Páscoa literalmente até hoje, comendo o pães asmos, as ervas amargas, o cordeiro. Não é a nossa tradição ocidental assim fazer no Brasil. Não há problema se você quiser celebrar e fazer, porque o nosso Cordeiro Pascual anulou, entre aspas, a cerimônia. Não há necessidade dela ser feita, porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Mas se você quiser fazer como simbologia, como uma diversão, faz. Pega na internet receita de pães asmos, faz um pão asmo um dia, só para você ver como é. Mas o mais importante é que você saiba que o nosso Cordeiro Pascal fez o sacrifício. 7 dias vocês comam os pães asmos, se preparem 7 dias. Logo no primeiro, tire o fermento das vossas casas, tira a contaminação da vossa casa. Escolha, pega cordeiro, versículo 21, e molhe a Páscoa. Pegue um isopo, que é como se fosse um galho, que é quase como se fosse uma esponjinha. Pega um galho de isopo, passa nos umbrais das portas, e ninguém saia da porta da sua casa. Versículo 23. Porque o Senhor passará, ferirá os egípcios. Quando ele vir o sangue na porta das casas, o Senhor passará e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas. Vou falar nossa frase de hoje aqui. Na minha casa, o destruidor não entra. Na minha vida, na minha casa, tocando os meus filhos, tocando meus bens. Na tua casa o destruidor não entra. A nossa frase de hoje é essa: na minha casa o destruidor não entra, porque o sangue de Jesus Cristo está sobre nós. Você já deve ter tido a experiência de, ao visitar um médico, uma residência de alguém, um comércio, você já reparou que quando você chega em alguns locais, tem
como se fosse um negocinho assim com alguns escritos em hebraicos no umbral da porta, que os judeus colocam. Essa é a referência. Eles estão nos umbrais das portas colocando a lembrança da aliança que eles têm com Deus. A gente não precisa fazer isso fisicamente mais. Por quê? O sangue de Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. Na minha casa o destruidor não entra. Na minha casa o descobridor não toca. Este vai ser, versículo 27, o sacrifício da Páscoa. Quando os vossos filhos perguntarem lá na frente, vão responder: isso é a história da Páscoa. O que vai acontecer é muito triste para o Egito, mas porque o faraó endureceu seu coração, porque o que acontece no versículo 13, no versículo 29 do capítulo 12, meia-noite o Senhor feriu a terra do Egito e todos os seus primogênitos. Faraó se levantou de noite e um grande clamor havia no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todos os primogênitos morreram. Então, naquela noite, preste atenção, Faraó chamou Moisés, versículo 31, e falou: levante, sai do meio do meu povo, vocês, os filhos de Israel, vão servir o Deus que vocês disseram. Agora eu vou te mostrar um mistério. Eles eram escravos. Eles não tinham direito a nada. Mas a mão do Senhor pesou tão forte que o versículo 32, o faraó falou: leva também as ovelhas, leva o gado, leva tudo. Os egípcios ficaram tão desesperados, versículo 33, que apertavam o povo dizendo: vão embora, vão embora, vão embora, presta atenção. E o povo pegou a massa, as amassadeiras, levou em trouxas, foram embora. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e sabe o que eles fizeram, versículo 35? Pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. Que escravo é esse que sai recebendo salário? Os caras deram ouro, prata, roupa. O Senhor fez com que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles davam o que eles lhe pediam e despojaram, levaram embora a riqueza dos egípcios. Sabe o que Deus está mostrando com esse ato? Na verdade, o que vocês deveriam ter nunca recebido, ou que vocês deveriam ter recebido por ter trabalhado de graça como escravos, vocês estão saindo com honra. Por isso que demorou tanto. Se é na primeira praga, jamais eles teriam esse poder de negociação. Quando eles veem o tamanho do poder de Deus, falam: meu, leva embora e leva tudo, leva ouro, leva prata. Então eles saem com riquezas. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Só que a Bíblia está dizendo no versículo 37 que não se contava mulheres nem crianças. Então tem pelo menos 2 milhões de pessoas. Porque mulher e criança é muito mais do que os homens, do que os adultos. Então só se contavam os homens. São 600 mil homens. Deve ter pelo menos umas 2 milhões, se não tiver mais pessoas. Pensa nessa cena. Cozeram bolos asmos com a massa que levaram, não tinha se levedado e foram embora. O tempo que os filhos de Israel ficaram no Egito foi de 430 anos, versículo 40. Então eles vão embora. Quando eles vão embora, o capítulo 3, o Senhor fala: Moisés, só faz o seguinte: consagra para mim todo primogênito. Mostra que eles pertencem a Deus. Então, e lembrem-se deste dia que eu livrei vocês da escravidão do Egito, que eu estou levando vocês, versículo 4 do capítulo 13, para uma terra que mana leite e mel. Você vai apartar todo o primogênito e consagrar para mim. Quando os filhos de vocês perguntarem, vocês vão lembrar deste dia, versículo 14, que o Senhor com forte mão nos tirou da casa da servidão. Que lindo! A história é maravilhosa, mas eu vou te fazer uma pergunta. É fácil ser líder? Você que lidera na tua casa, na tua igreja, que lidera na tua empresa, é fácil ser líder? Liderar é um grande desafio, gente. Porque olha o que vai começar a acontecer. Moisés começa a levar o povo na peregrinação em direção à Terra Prometida, numa terra que ele conhecia, inclusive. Ele consagra todos os primogênitos, mas olha o que acontece. Versículo 1 do capítulo 14. Vamos ler um pouquinho, vamos ler o versículo 18. 17 do capítulo 13. Tendo Faraó deixado ir o povo, ele disse: não. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Também levou Moisés consigo os ossos de José, lembra que eles tinham prometido de levar? E Deus deu uma nuvem para guiar o povo de dia e uma coluna de fogo para caminhar à noite. Nunca se apartou do povo a coluna da nuvem de dia e o fogo à noite. Deus estava presente o tempo inteiro. Gente, Deus deu vários sinais com as pragas. A praga pegava o Egito inteiro e não pegava o acampamento do povo hebreu, do povo de Israel. A mão de Deus era evidente com o povo, ok? Mas é fácil ser líder?
Porque eles estão caminhando, mas de repente Deus muda a estratégia. Porque olha o que ele diz no capítulo 14, versículo 1. Diz o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem, ele dá o local geográfico, de fronte de Pi-Hairode, Migdol, entre na frente do mar. Acampem junto ao mar. Ué, o que você faz e o que eu faço quando eu pareço estar caminhando em direção ao que Deus prometeu e daqui a pouco Deus diz retrocede? Era uma estratégia de Deus. Deus queria que o faraó falasse, cara, eles estão andando em círculos, eles estão perdidos. Vamos lá buscar eles. Vamos lá. Vamos buscar eles e vamos me arrependi de ter liberado. Era uma estratégia de Deus. Mas, de novo, eu faço a pergunta, é fácil liderar? Liderar é um desafio. Porque olha o que acontece. Quando o povo começa a ver que eles estão rodeando em círculos e que faraó está vindo, olha o que acontece no versículo 10. Os filhos do capítulo 14, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios vindo atrás deles e temeram muito. E disseram a Moisés, é fácil ser líder, Moisés, versículo 11, será que foi por não haver sepulcros no Egito que você nos tirou de Irá, para que a gente morresse no deserto? Ué, até agora não tem nenhum registro, não tem agora e não vai ter depois. Não tem nenhum registro de nenhum versículo que o povo se reúne e fala, Moisés, muito obrigado. Obrigado por você ser um líder tão sensacional. Muito obrigado por você ter renunciado ao Egito. Muito obrigado por você ter renunciado à região de Horebe que você vivia, por você ter pago o preço de vir nos libertar. Não tem nenhum versículo na história de Moisés onde o povo agradece. Mas tem trocentos mil onde o povo reclama. É fácil ser líder? O povo viu todos os milagres, assim como Moisés viu. Deus fez eles rodearem, porque era uma estratégia para atrair faraó, e nós vamos entender o porquê. Só que o povo fala, Moisés, não tinha cemitério suficiente lá no Egito? Você trouxe gente para morrer aqui? Facilmente o povo reclamava. Então, se você é um líder, como Moisés era um líder, tenha confiança no que Deus te falou. Cuidado para você não ficar sendo movido só com as reclamações, porque é a natureza do ser humano reclamar. Não é a natureza do ser humano agradecer, mas a gente, em nome de Jesus, tem que trabalhar para mudar esse cenário, para ter gratidão no coração. Moisés olha para ele e fala, Senhor, o que está acontecendo? Ele diz, não temais, fiquem quietos, versículo 13. Vocês vão ver o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós. Lembra da nossa frase de hoje? Na minha casa, o destruidor não entra. O Senhor pelejará por vós. O sangue de Deus está sobre mim. O Senhor vai lutar por mim. Então, versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para o povo marchar. Só que na frente deles tinha um mar, você conhece essa história. Deus falou, Moisés, levanta o teu bordão, divide o mar no meio. Quando ele fez isso, o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, versículo 19, passou para trás deles, para proteger. O anjo que ia à frente agora protege. O anjo que guia é o anjo que protege. O anjo que conduz é o anjo que protege a retaguarda. Isso mostra que Deus é por nós. Os egípcios estão vindo. Ele estende a mão no céu. Quando ele estendeu a mão sobre o mar, versículo 21, um forte vento soprou e as águas do mar foram divididas e Israel entrou pelo meio do mar em seco. Faraó chegou, veio até o meio do mar, mas os carros dele se atolaram e as águas fecharam novamente. E os filhos de Israel, versículo 29, caminhavam em pé enxuto no meio do mar. As águas eram como muros à sua direita e à sua esquerda. Deus miraculosamente abriu o mar para que os filhos pudessem atravessar. Foi tão forte que Moisés estabelece um cântico ao Senhor. O capítulo 15 é um cântico de triunfo, um cântico de gratidão. Ele canta o versículo 1 do capítulo 15, cantarei ao Senhor, porque triunfou, gloriosamente lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro. Versículo 3, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. A tua destra, versículo 6, é gloriosa em poder. A tua destra despedaça o inimigo. Versículo 10, sopras com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se com águas impetuosas. Ele está fazendo um cântico profético, mas na verdade celebração do que aconteceu. Senhor, quem é tu entre os deuses? Quem é tu como Senhor, glorificado em santidade, versículo 11, que opera maravilhas? Não só ele canta, como no versículo 20, a profetisa Miriam, que é irmã de Arão, irmã de Moisés, aquela mesa que ficou olhando ele lá na beira do rio, ela também começa a cantar.
ela pega um tamborim, olha como ela era penteca, ela pega um pandeirinho e começa a tocar, dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro, glórias a Deus. Que maravilha, sem dúvida, nunca mais o povo reclama. Gente, foi um milagre. Eu já vivi milagres no meu ministério, mas eu nunca vi um mar se abrir e eu passar o meio com terra seca. Vamos combinar, né? Não é milagrinho qualquer, é milagre. É milagre com M maiúsculo, milagre em caps lock, milagre em letras garrafais. Sabe quanto tempo durou a gratidão do milagre? 3 dias. A continuidade do texto mostra que 3 dias depois, versículo 22, caminharam no deserto e não acharam água. Chegaram só no lugar onde as águas eram amargas. E o versículo 24 diz: o povo murmurou contra Moisés. O que a gente vai beber, Moisés? Sangue de Cristo, tem poder. A gente tem que aprender com a história, para a gente não se tornarmos liderados assim, onde qualquer coisa que dá errado a gente já quer reclamar. O povo murmurou contra Moisés. Essa história é tão linda, porque o Senhor, Moisés, versículo 25, clamou ao Senhor. Moisés não ficava discutindo com o povo. Ele clama ao Senhor: Deus, eu vou clamar a ti. A galera tá me conectando aqui de novo, o que está acontecendo? Ele clama ao Senhor mais uma vez. E essa era a categoria aqui das respostas mais estranhas, se você não entende o contexto. Porque antes o problema é que tinha água demais. Eles não conseguiam atravessar. Agora o problema é que tem água de menos. Eles não têm água para beber. E o povo está reclamando de novo. Moisés: Senhor, me ajuda, me responde. E o Senhor mostrou a Moisés uma árvore. O que tem a ver? Senhor, eu estou pedindo água, o Senhor me mostra uma árvore. Deixa eu te explicar esse contexto aqui. Naquela época, naquela região do deserto, culturalmente se tinha uma técnica. Quando as águas eram amargas não é porque ela era amarga de beber, amarga é porque ela tem alguma coisa tóxica nela, ela é nociva ao corpo humano, ela não é potável. Quando as águas eram amargas, os moradores daquela região inclusive que Moisés habitou por 40 anos, eles tinham uma técnica. Havia algumas árvores que com a lasca do seu tronco, tinham propriedades naquela lasca de tronco, que ao jogar na tigela com água, a água se tornava potável. Era uma técnica do deserto. Só que aquilo era feita por cumbuquinha de água pequenininha. Deus estava dizendo: Moisés, eu estou te levando para um novo nível de liderança. Se você teve fé nas pequenas coisas, ou seja, para jogar uma lasquinha de árvore num copinho de água, tenha fé para coisas grandes. Nunca ninguém fez isso, mas você vai fazer. Você vai pegar a árvore inteira e vai jogar na água. Só que Deus não diz isso para Moisés, Deus só mostra a árvore. Tá aí, ó. Eu estou te mostrando a árvore. O que eu quero orar para você é que Deus vai te mostrar a saída. Deus vai te mostrar a resposta que você precisa. E você vai precisar de fé para agir, porque é grande demais. É o que Moisés faz. Ele pega a árvore e lança na água. E as águas se tornaram doces. Ali, versículo 26, Moisés entendeu que nenhuma enfermidade vai vir sobre o Egito. Nenhuma enfermidade vai vir sobre ti, como veio sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. A gente já tinha visto Abraão descobrir o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Agora nós estamos descobrindo o Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Cura qualquer água amarga. Este é o nosso Senhor. Vamos um pouco mais fundo, gente. Posso ir um pouco mais fundo? Lembra dos temperinhos? A árvore é feita de quê? De aço, de ferro ou de madeira? A árvore é de madeira. Cruz é feita do quê? De madeira. O que Deus fala para nós? Jesus fala para nós: quer me seguir? Pega a sua cruz todos os dias e me segue. Sabe o que está dizendo? Pega a cruz e coloca na tua amargura. Pega a cruz e coloca naquilo que seria veneno. Pega a cruz e manifesta nas águas amargas a doçura que só Jesus Cristo pode trazer. Jesus é a cura para as águas que nós precisamos. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Vamos continuar. Capítulo 16 mostra que Moisés agora, o povo mais uma vez, aí nós não fica com raiva do povo, hein? Porque essa é a raiz do ser humano. Mais uma vez o povo começa a murmurar. Gente, viram a todas as pragas, viram a coluna de nuvem, viram a coluna de fogo, viram o mar se abrir, viram as águas ficar doces. Mais uma vez, a congregação andou de novo, 15 dias do segundo mês que saíram do Egito,
murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, capítulo 16, versículo 2. E a pergunta é fácil ser líder. Olha o que eles disseram: quem dera a gente tivesse morrido no Egito, a gente está aqui morrendo de fome. Moisés, mais uma vez, clama ao Senhor, e o Senhor fala para Moisés: eu vou fazer chover pão do céu, o povo vai sair e vai colher diariamente a porção para cada dia. O homem é pecador, Deus é redentor. Se Moisés tem que ter paciência, imagina o próprio Deus. Falou: cara, minha mão está sobre vocês, fazendo um milagre por dia, vocês estão tendo a manha de reclamar. Que essa história nos ensine demais. Que a gente não vire alguém que só fica reclamando daquilo que Deus faz. Então, vocês vão ver a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu as murmurações de vocês. O que acontece então? Deus manda codornizes virem, versículo 12. Tendo ouvido a murmuração dos filhos de Israel ao crepúsculo da tarde, vocês vão comer carne, pela manhã vão se fartar de pão, vocês vão saber que eu sou o Senhor vosso Deus. No dia seguinte, se evaporou um orvalho caindo sobre a terra, o deserto ficou com uma coisa fina, versículo 14, semelhante a escamas, como uma geada sobre a terra. Se você é daqui de Curitiba, você sabe o que é uma geada, uma camada fininha sobre a terra. Quando eles olharam, falaram: o que é isso? Versículo 15. Isso é o pão que o Senhor vos dá como alimento. Está sendo introduzido então a essência da provisão de Deus sobre o povo, que é um maná. É aquilo que Deus faz para prover. Maná literalmente é o que é isso? É a surpresa de Deus. O que é isso? O maná não vai faltar. O pão de cada dia não vai faltar. Você vai hoje dizer: Senhor, o que é isso? Que surpresa é essa que o Senhor fez? Que o maná de Deus venha sobre você. O maná era interessante porque ele tinha alguns gostos. Ele tinha o gosto de... Deixa eu ler para você aqui, ó. O maná, eu fiz a anotação aqui, eu quero colocar. O maná tinha um gosto de... Aleluia. Eu anotei os três. Isso, olha lá. O maná primeiro, ele tinha gosto de bolos de mel e de coentro e ervas amargas. Bolos de mel, coentro e ervas amargas. Coentro era algo branco que mostrava pureza. Ervas amargas era para eles não esquecerem da amargura do tempo que eles viveram. E mel era o gosto da promessa de que um dia eles chegariam. Quando Deus nos dá um maná de todo dia, ele é puro, ele é santo. Ele tem o gosto do que vai ser a terra prometida de Deus. Ele carrega um pouco da amargura, da dureza, da dificuldade que é ganhá-lo. Isso é o maná que Deus dá hoje. Mas o maná não é para sempre, o maná é para nos levar à terra prometida. Então talvez hoje você está vivendo de maná. Celebra a Deus pelo maná. Celebra a Deus pela provisão de todos os dias, porque a tua terra prometida está chegando em nome de Jesus Cristo. O povo então começa a colher o maná. E o maná, interessante ver essa característica, era uma expressão de confiança em Deus, porque você não podia colher mais do que uma porção para cada dia. Se você colhesse 2 porções, os bichos comeriam aquela porção, porque era dependência completa. Todos os dias tinha que saber: Senhor, amanhã vai ter de novo a camadinha fina no deserto, nós vamos comer amanhã. Vou comer a minha porção de hoje, vou esperar o amanhã. Por isso que a Bíblia nos ensina a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que vai acontecer é que mais uma vez o povo fica sem água para beber. Eles estão no deserto. Versículo 2 do capítulo 17. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: nos dá água para beber. Por que você fez a gente subir do Egito para nos matar? Moisés falou: Senhor, o que eu faço com esse povo? É fácil ser líder? Versículo 4. Só me resta apedrejá-lo. Eles só me restam apedrejar. Eles vão me matar daqui a pouco. O Senhor respondeu: vai contigo, pega a tua vara na mão, você vai ferir uma rocha e vai sair água da rocha. E aquele lugar vai se chamar Meribá, porque a resposta é: será que o Senhor não está no nosso meio? Foi exatamente isso que ele fez. Chegou, feriu a rocha para que a água saísse. Deus sempre está mostrando que ele é capaz de prover. A continuidade do texto é maravilhosa, porque nós vamos ver um momento em que a luta vai ser forte contra um povo de Amaleque que eles tinham que passar. E Moisés sobe no topo de um monte. E enquanto Moisés levantava a mão como líder, o povo prevalecia. Quando ele cansava e baixava a mão, o povo começava a perder a guerra. E aí Deus levanta Arão e Ur para ficarem do lado dele, sustentando as mãos de Moisés. Como isso tem que nos ensinar, gente? Moisés, como líder, não está sozinho. Nenhum líder constrói nada sozinho. E talvez Deus te chamou para ser aquele que segura os braços do teu líder, para que a guerra vença. Não sejamos como o povo que fica só reclamando de Moisés. Sejamos como os sacerdotes que seguravam as mãos do líder. Então quero te desafiar hoje, tá? Hoje, quando terminar a live aqui daqui 5 minutinhos,
Quando eu terminar essa live, eu vou subir ali e vou escrever: na minha casa o destruidor não entra, o Senhor lutará por nós. Nos comentários, marca o teu líder e agradece a ele pelo que ele faz pela tua vida. Como Moisés nunca recebeu gratidão, ofereça um dia de gratidão para o teu líder. Cara, eu quero te agradecer por ter pregado Jesus para mim, quero te agradecer por liderar o ministério que você lidera. Marca o teu pastor. Quero agradecer, pastor, por pastorear minha vida com tanto cuidado, com tanto zelo. Faz isso. Surpreende teu líder aí hoje, surpreende teu pastor hoje com uma marcação no Instagram, agradecendo por ser o líder que ele é na tua vida. Porque Moisés estava lá com as mãos de pé. Como é maravilhoso para um pastor, para um líder, ver que ao lado dele tem pessoas que seguram as mãos. Eu, pessoalmente, quero agradecer a minha liderança, meu time de líderes da Conectados. Sem vocês seria impossível conduzir a obra, conduzir o rebanho. Obrigado por me ajudarem a ficar com as mãos de pé. Tanto eu como a pastora Mila. Eu quero agradecer vocês. Então, eu vou agradecer vocês no post, mas agradeçam o líder de vocês. Se você está conectado, se quiser me marcar, tá tudo certo, mas marca o teu líder hoje aí. Quero te fazer esse desafio, tudo bem? Moisés levantava a mão, o povo prevalecia e ele estava lá com as mãos de pé. Naquele dia, Deus deu vitória e mais uma vez, versículo 15, Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor está começando a se revelar de diversas multiformas. Primeiro ele já tinha falado que ele era o Jeová Rafá, de cura, Jeová Jirê, provisão. Agora o Senhor é a bandeira, Jeová Nissi. É por ele que eu guerreio. Capítulo 14 é maravilhoso, capítulo 18 é maravilhoso porque Jetro, o sogro de Moisés, vai visitá-lo e ele olha para Moisés e fala: Moisés, você está julgando o povo sozinho, você precisa constituir líderes para te ajudar a carregar o peso da obra. Esse é o famoso conselho de Jetro. Líder não faz nada sozinho. Lembra que ele já tinha com as mãos seguradas? Agora ele fala: levanta chefe. Chefes de 10, chefes de 1000, chefes de 20, chefes de 50. Levanta pessoas para te ajudar a conduzir a obra. E Moisés, sendo o grande homem de Deus que é, não olha para o seu sogro e fala: não, eu não quero ouvir nada que você tem que me aconselhar. Não. Ele escuta. Para mim, esse é um dos maiores ensinamentos da vida de Moisés, que qualquer líder, independente do grau hierárquico que ele esteja, da experiência que ele tenha no reino, ele tem que ter conselheiros. Ele tem que ter Jetros. Moisés podia falar: Jetro, fica quietinho na sua, você não sabe de nada. Não, ele escuta o que Jetro falou. Então, se você é líder, quem te lidera? Se você é pastor, quem te pastoreia? Isso a gente tem que ter essa resposta clara. Quem que te aconselha? Você não é obrigado a saber tudo sozinho, você não vai saber tudo sozinho. Então, ok, ele continua e Moisés entende e a partir do versículo 13 ele levanta líderes capazes para ajudá-los. Depois que ele levanta líderes, estou caminhando para o fim aqui, depois que ele levanta líderes, depois que ele criou uma liderança sólida, sabe o que Deus faz no capítulo 19? Moisés, agora eu quero falar contigo no Sinai. Agora eu quero te chamar para trazer revelação. Então, quando um líder se desafoga, quando um líder delega funções, quando o líder não é centralizador, ele está pronto para subir no monte com Deus. Ele está pronto para ouvir revelações que vêm da parte de Deus. Moisés levou o povo para fora do arraial, subiu no monte. O monte tocava um sinal chamando Moisés. Olha o versículo 19 do capítulo 19. O tocar da trombeta aumentava, Moisés falava, Deus respondia como um trovão. Versículo 20, Moisés subiu. Por que ele subiu? Porque ele delegou funções lá embaixo. Se você é um líder aí, saiba delegar funções. Se você é um pastor, saiba delegar funções. Escute os conselhos sábios. Suba no monte, vai ter horas que vai ter que subir no monte, enquanto as funções estão sendo distribuídas. Nossa leitura de hoje termina com a gente falando dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o que Deus vai dar no relacionamento para mostrar como que o povo tinha que se relacionar com ele. E é interessante que nos 10 mandamentos, eu até anotei aqui, os 10 mandamentos começam com regras de relacionamento com Deus e depois regras de relacionamento com o próximo. Então é como se nós pudéssemos dividir os mandamentos. Os 4 primeiros é assim: não faça outros deuses diante de mim, não faça imagem de escultura, não tome o nome do Senhor Deus em vão, lembra do sábado para você santificar. Relacionamento do homem com Deus. Este é o que na teologia nós chamamos de mandato espiritual. Como eu me relaciono com Deus. São os primeiros mandamentos. Depois, são mandamentos de relacionamento com o próximo.
Meu mandato cultural, como me relaciono com as pessoas. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo. Ele está mostrando, primeiro, caráter, santidade e bom relacionamento com o próximo. O capítulo 20 termina com o povo pedindo um mediador, dizendo, olha, Moisés, seja você o intermediador que fala conosco, com Deus nos representando. O povo já começou a entender o que era a imagem de um mediador. Nós precisamos de um mediador e hoje nós já temos o mediador de nossas vidas, Jesus Cristo. Eu sei que a leitura de hoje foi rica demais, eu sei que você aprendeu demais. Vou subir daqui a pouco essa live aqui e eu vou escrever: na minha casa o destruidor não entra, o Senhor lutará por nós. Nós aprendemos muito com Moisés, aprendemos o que é ouvir de Deus, o que é ouvir do Senhor, aprendemos o que é ser líder e aprendemos o que é ser grato. Aprendemos como líder, a gente tem que saber delegar, porque quando a gente delega, a gente sobe no monte para receber de Deus. Aprendemos também que todo líder tem que ter uma referência. A gente aprendeu que até Moisés ouviu de Jetro, até Moisés ouviu de alguém. Então, se você é líder, quem te lidera? Se você é pastor, quem te pastoreia? Quem que você aconselha? Você não sabe todas as coisas. Muito rica a live de hoje, e eu quero te fazer um convite. Estamos terminando o 5º dia. Vamos terminar agora. Amanhã tem lives que são, com a graça de Deus, todo o projeto 100 Dias da Bíblia é maravilhoso, mas tem lives que ficam marcadas na história dos 100 Dias da Bíblia. Uma das lives mais famosas de todo... A live mais famosa de todos os propósitos é a live onde eu falo sobre o tabernáculo. Esta live é amanhã. Sabadão, eu quero te incentivar a acordar às 6 horas da manhã, junto com a tua família, porque a gente vai falar sobre o tabernáculo amanhã. E quando a gente fala sobre o tabernáculo, uma glória nova vem, uma presença de Deus vem. Nós vamos ver o que aconteceu então, quando Deus revelou o tabernáculo a Moisés e o que tem de segredo no tabernáculo. Vai ser amanhã. Então te espero amanhã, 6 horas da manhã, para a gente estudar junto o tabernáculo. Vou postar agora então, vou subir agora esta live. Quando eu subir essa live, vai lá, usa os comentários para agradecer o teu líder, para falar para o teu líder, obrigado por me liderar, obrigado por estar junto comigo. Seja como Arão e Hur, aqueles que mantêm as mãos dos líderes de pé. Deus te abençoe, vou subir agora, gasta 5 segundinhos, pedido meu a você, comenta lá para a gente engajar e principalmente marca o teu líder, teu pastor, teu líder de ministério, teu líder de GC, marca alguém que você quer mostrar gratidão hoje. Moisés nunca recebeu um obrigado. Ele foi reconhecido por Deus. Você tem a chance de reconhecer quem te lidera. Deus te abençoe demais. Um abraço. Fica na paz do Senhor. Vamos junto amanhã, 6 da manhã. Vamos falar sobre o tabernáculo. É imperdível. Vai na minha que é imperdível. Deus te abençoe. Até amanhã. Aleluia.